Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno do Leste e também comunidade Monte Aprazível. Você é sempre muito bem-vindo aqui, né? Quero falar com você que estava passando aí no YouTube procurando algum conteúdo e encontrou as nossas aulas. Fique conosco, nossa aula dura em média de 30 a 35 minutos e nós tratamos aqui acerca de um panorama bíblico, um resumo de todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós vamos aprender hoje sobre a carta aos Hebreus. Se você está vendo essa aula, vai lá nos nossos vídeos e você vai encontrar todas as aulas dos livros anteriores a Hebreus, tá? De Gênesis aqui agora até Hebreus. Eu quero poder orar por você pela aula, né? Feche teus olhos, Pai, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma oportunidade, mais uma semana, será, Pai, que se começa, mais um mês que está finalizando, Pai. Amanhã, dia 30, o mês de junho finaliza e nós entramos em julho, num próximo semestre. E o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque pudemos acordar. Pai, que essa aula, será, Pai, seja proveitosa. Que nós possamos aprender mais acerca do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então hoje nós vamos aprender sobre a carta aos Hebreus, né? Nós aprendemos já no Novo Testamento os 4 evangelhos, depois entramos no livro de Atos, depois entramos nas 13 cartas de Paulo e agora nós vamos entrar numa classificação, numa categoria de cartas que nós chamamos de cartas gerais, né? São as cartas que foram escritas de forma geral, não para um grupo, como por exemplo Paulo escreveu para Timóteo, era uma carta específica, como Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Efésios, né? Aqui não tem um grupo exclusivo, né? Um grupo, olha, é para esse grupo aqui. Não, são as cartas gerais, né? São conselhos para todos. Então nós vamos aprender nesse grupo, né? Hebreus, Tiago, depois 1ª e 2ª de Pedro e depois 1ª, 2ª e 3ª de João. Então são 7 cartas gerais e a primeira delas é Hebreus. Bom, vamos lá então para a nossa aula. Hebreus, a Bíblia não é clara no autor, né? Quem escreveu essa carta, então não é claro quem foi o autor. Há várias especulações, né? Alguns dizem ser Apolo, outros dizem ser Lucas, alguns estudiosos dizem inclusive ser Áquila, né? Priscila, mulher de Áquila, mas enfim, não há segurança em nada disso. Nós não podemos afirmar quem é o autor, porque a Bíblia não diz isso, e onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Então nós não sabemos quem é o autor, mas isso não tira a importância da carta para nós. É uma carta muito importante, né? Alguns estudiosos até chamam ela de o 5º evangelho, é uma carta necessária para que eu e você entendamos algumas coisas acerca do evangelho, entendamos algumas coisas, inclusive acerca do Antigo Testamento. Ela vai explicar algumas coisas, vai deixar claro, inclusive, algumas coisas sobre Levítico, enfim, o Antigo Testamento de forma geral. Ela foi escrita provavelmente dos anos 60 a 70, não se sabe a data exata, mas provavelmente foi escrita nessa data por várias evidências, né? 70 foi quando Israel foi destruída. Então ela não cita, o templo ainda existia aqui, ela vai citar, essa carta vai citar sobre o templo, então imagina-se que foi até 70, tá bom? Então foi antes da destruição, né, do templo de Jerusalém. O autor, nós já falamos, é anônimo, o estilo literário é teológico sofisticado, né? Essa carta vai deixar bem clara, inclusive, sobre a Bíblia, ela é atemporal. Ela não é ultrapassada, né, como algumas pessoas dizem que ela precisa ser atualizada. Não, ela é atemporal. Como dizia Billy Graham, ela é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã, né? Então vai deixar claro que a Bíblia
ela é atemporal, né? Ela é vida para mim, para você, nos dias de hoje, ela é eterna. Ela foi palavra de Deus, ela é palavra de Deus e ela sempre será palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é em sua plenitude a palavra de Deus. Tá bom? Bom, o destinatário, como nós já falamos aqui, é uma carta geral. Então, os destinatários são os hebreus, né? Que são os... depois surgiu alguns termos, nós já falamos isso numa aula lá no Antigo Testamento, né? Sobre o termo hebreus, sobre o termo israelita e sobre o termo judeu, né? Por que tem essa nomenclatura? Hebreu, judeu, israelita, e agora tem um termo até mais moderno, né? Que foi depois da Segunda Guerra Mundial, que é o israelense. Da onde surgiu esses termos? Nós já falamos isso lá em uma das aulas. Mas hebreu é aquele que é descendente de Abraão. Eu não quero entrar em detalhe aqui, para a gente não ficar muito longo, mas por conta de um homem que foi antes de Abraão, Éber, né? Então por isso que leva-se esse nome hebreu. Éber era da densidade de Sem, né? Um semita. Então ele era filho de Noé, Sem, filho de Noé, e Éber, um descendente de Noé, que depois vem Abraão. Então todo aquele que é descendente de Abraão é chamado de hebreu. Então a carta é para o hebreu. Aqui nesse caso, você observa que ele usa muito termo judaico, né? Muita tradição judaica. Ele se baseia muito no Antigo Testamento para falar algumas coisas. Então ele estava escrevendo para os cristãos, né? Aqueles que eram o hebreu, os cristãos convertidos, né? O judeu convertido. Então esse aqui é o público, né? Por isso que é uma carta geral, tá bom? Beleza? E para falar um pouco do cenário religioso, né? O judaísmo nessa época ainda possuía o templo em funcionamento, por isso que nós falamos que foi antes dos anos 70, né, depois de Cristo. Muitos judeus viam o cristianismo como uma seita perigosa, né? O cristianismo tinha crescido demais, estava crescendo, estava em ascensão. Então alguns dos judeus viam o cristianismo como uma seita perigosa. Ele estava crescendo, mas o cristianismo sofria oposição do Império Romano e da liderança judaica. Então esse era o cenário religioso da época, tá? Bom, nós já demos a introdução a essa carta, você já sabe que não tem autor determinado, né? O autor é anônimo aqui, você já sabe para quem foi escrito, é uma carta geral, você já sabe a data aproximadamente, você já sabe também o contexto religioso e histórico daquela época. Agora nós vamos falar sobre a estrutura dessa carta, né? Como essa carta está dividida de forma estrutural, qual que é a divisão estrutural dessa carta, e nós vamos falar isso agora. Bom, primeiro, essa carta ela vai deixar muito claro, ela vai enfatizar muito sobre a supremacia de Cristo, sobre a superioridade de Cristo, né? Então aqui o autor, ele vai deixar claro, a partir do capítulo 1 já, nós vamos ler alguns versículos aqui, ele vai deixar claro que Jesus, né, que Cristo, ele é superior aos profetas. Observa que ele está escrevendo para um povo que é judeu, então o judeu conhecia bastante o Antigo Testamento, então ele vai dar bastante base, baseado no Antigo Testamento, tá? Então olha só o que ele diz, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras ao Pai pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então observa que ele vai, nesse primeiro ponto aqui, nesses 3 primeiros versículos, dizer que Cristo é maior do que os profetas.
né? Então, deixa eu só explicar um pouquinho o que estava acontecendo aqui, né? A nível de introdução também, para ficar um pouco mais claro na sua mente por que ele está dizendo isso. A igreja naquela época estava sofrendo perseguição, a igreja estava crescendo, havia uma oposição das lideranças judaica e também do Império Romano. Então, por conta dessa oposição, havia-se uma retaliação, havia-se uma perseguição aos judeus, né? Aos cristãos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então, alguns desses cristãos estavam deixando a sua fé, apostatando-se da sua fé por conta da pressão que eles sofriam e voltando às práticas do judaísmo, né? Eles estavam sendo pressionados. Então, o objetivo dessa carta, o objetivo principal é mostrar algumas coisas, deixar claro algumas coisas para esse grupo, né? Para essas pessoas que estavam voltando, né, às antigas práticas e também para poder dizer a eles, olha, permaneçam firmes, tá? Suportem. Então, ele começa aqui no versículo 1, 2 e 3 dizendo, olha, Cristo é superior aos profetas. Depois, a partir do versículo 4, ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos. Olha só o versículo 4. Assim, ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelência, mais excelente nome do que o deles. Então ele vai dizer, Cristo é maior, é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos. E agora no capítulo 3, né, nós estamos falando da primeira divisão aqui, sobre a supremacia de Cristo, ele vai dizer que Cristo é maior do que Moisés, né? No versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 19, o capítulo todo, ele vai dizer isso, ó, Cristo é superior a Moisés, né? Fazendo menção lá do Antigo Testamento. Então, a primeira divisão dessa carta, são 3 divisões que eu classifiquei nessa aula. Então, a primeira divisão é o autor de Hebreus mostrando a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo para aquele povo, né? Para nós também nos dias de hoje, dizendo que Cristo é superior a tudo e a todos e a qualquer coisa, não há ninguém maior do que ele. Bom, a segunda divisão, ele vai dizer que o sacerdócio de Cristo também é superior. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que no Antigo Testamento era responsável por levar o pecado, né, do povo a Deus, levar o sacrifício do povo, ou do povo em grupo, ou de cada um de forma individual, a Deus, para que haja perdão dos pecados, para que haja uma expiação, né? Matava-se então ali um animal, e aquele animal subia e subia o sacrifício, né? Subia ao Senhor e o Senhor perdoava o pecado, ou individual ou em grupo, como era feito uma vez por ano. Então o sacerdote ele era responsável por isso. E aqui o autor de Hebreus vai deixar claro que Cristo é o sumo sacerdote. Ou seja, é o maior sacerdote de todos. Ele é superior a qualquer sacerdote. Já no capítulo 4, nós vamos ver a primeira parte dessa divisão, né, dessa segunda divisão, que é a superioridade do seu sacerdócio, que vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote compassivo. Ele conhece as nossas fraquezas. Olha só o que diz o versículo 14 do capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que nos foi em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Ele vai dizer, olha, Cristo foi tentado, né, também naquilo que hoje nós temos por fraqueza. No capítulo 2, versículo 18, tem um versículo também que eu acho bonito, que ele diz assim, ó,
porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, pode socorrer aos que são tentados. Então está dizendo assim, ó, nós não temos hoje um sacerdote que leva a expiação dos nossos pecados, né, lá através de um animal, através de um sacrifício, e não conhece as nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas porque ele mesmo passou por tentação parecida como essa. Ele vai dizer assim, ó, visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele foi tentado, mas não pecou, mas foi tentado. Ele sabe o que nós passamos, ele conhece as nossas fraquezas. Então, o autor aqui aos Hebreus vai dizer, olha, você tem um sacerdote superior a todos aqueles que você conheceu no Antigo Testamento. Ele vai dizer também que Cristo, né, o sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque. Eu quero explicar isso para você, tá? Para não haver dúvida. Olha só o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Deixa eu ler com você o capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó, versículo 10, perdão. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, deixa eu explicar isso para você. O sacerdote, ele nasceu a partir da lei de Moisés, né? A partir da lei ali exposta de forma clara em Levítico, né, que foi instituído o sacerdote, o sumo sacerdote, como seria o trabalho no tabernáculo, como seria todo o ritual de sacrifício. Porém, há um texto em Gênesis que vai dizer que Melquisedeque era um sumo sacerdote do Altíssimo Deus, alguém que inclusive abençoa Abraão. Olha só, vamos ler comigo, só para você poder entender. Vai comigo lá para Gênesis, capítulo de número 10. Deixa eu só achar o versículo aqui. Gênesis 10. Não quero fugir da aula não, tá? Só para você poder entender. Olha, não é Gênesis 10 não, perdão. Gênesis 14, versículo 18. Olha só, então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Mas o sacerdócio não foi estipulado a partir de Moisés na lei? Como que lá em Abraão já tinha um sumo sacerdote? Olha só o que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha que Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, ou seja, antes que havesse qualquer tipo de sacerdócio, já existiu o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque aqui é uma tipologia de Cristo, ou seja, é o sacerdote eterno. Ele estava antes da lei e ele está depois da lei. Então aqui o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, Cristo é maior do que qualquer sacerdote que você conhece. Cristo é aquele que é a própria expiação, ele carrega em si a própria expiação pelo meu e pelo teu pecado. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele cita, né, que Cristo é da ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não está dentro da lei, ele é o sacerdote eterno. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu estou olhando o microfone para ver se não acabou a bateria. Bom, depois ele vai dizer aqui ainda nessa segunda classificação, nessa segunda divisão da carta, ele vai falar sobre a nova aliança, que a nova aliança é superior à primeira aliança. Você pode abrir comigo no capítulo 8, versículo 1. De 1 a 13 ele vai dizer isso. Hebreus, capítulo 8, de 1 a 13. Olha só. Cristo é o mediador
de uma nova aliança. E ele começa dizendo, o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra da majestade, do trono da majestade no céu, como ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que ofereceram dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava construindo o tabernáculo: vê que faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Aí ele vai falar um monte de coisa, depois no versículo 13 ele vai dizer assim, ó, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado é envelhecido, perto está de desaparecer. Então olha só o que o autor aos Hebreus está dizendo, né? Olha, parem de querer voltar ao judaísmo. Vocês estão agora libertos disso. Vocês estão vivendo uma nova aliança. Aquela aliança passada já está envelhecida. E aí, para mim, para você hoje, nos dias de hoje, talvez há aquele que pense assim, pastor, mas então por que eu preciso do Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento explica o Novo. O Antigo Testamento mostra aquilo que havia de vir. Mas agora que nós temos Cristo, Cristo é superior a todas essas coisas. Nós não devemos nos apegar à sombra daquilo que já existe, né? Porque enquanto Cristo não existia, as coisas que aconteciam era a sombra do Novo Testamento, sombra de Cristo, era a tipologia, a tipificação de Cristo. Mas agora nós temos o Cristo, agora nós temos o sumo sacerdote. O porquê nós vamos nos apegar às sombras? Então o autor aos Hebreus está dizendo assim, ó, parem com essa coisa de querer voltar ao judaísmo. Parem de abandonar a fé de vocês para voltar às práticas passadas. É isso que ele está se esforçando, né, para dizer aqui nessa carta. Depois ele vai dizer ainda nessa divisão sobre o verdadeiro tabernáculo. Depois ele vai dizer também sobre o sacrifício perfeito. Olha só o versículo 11 do capítulo 9. Olha só. Vamos ler comigo. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Ele está dizendo assim, olha, não precisa mais aquelas práticas de sacrifício, porque agora, de uma vez por todas, Cristo, não mais por meio de sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos e de uma vez por todas obteve uma eterna redenção. Então, pare de ficar fazendo sacrifícios individuais ou gerais de forma anual, não precisa mais disso, porque Cristo, ele já se entregou como sacrifício e como expiação eterna pelo meu e pelos teus pecados. Não há mais necessidade de mais nada. Não há mais necessidade de sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui nessa segunda divisão. A primeira divisão, então, lembrando, é a supremacia, a superioridade de Cristo. E agora a segunda divisão fala sobre a superioridade do seu sacerdócio, dizendo que nós não precisamos de nenhum outro mediador, nós não precisamos de nada, nós só precisamos de Cristo, tá bom? Grave isso aí no seu coração. E agora,
A terceira divisão, para a gente já partir por fim da carta, é uma carta, né, com alguns capítulos aqui, não tão pequena e com muito conteúdo. Depois, se você quiser ler mais na sua casa, se puder ler na sua casa, faça isso. Bom, aí aqui na terceira divisão, então, ele vai trazer um chamado à perseverança na fé. Porque lembra que alguns estavam desistindo por conta da pressão? Então aqui ele vai trazer um chamado, uma exortação à perseverança. Olha só, a partir do capítulo 10, nós vamos ler o versículo 19. De 19 em diante, ele vai trazer uma exortação à perseverança. Olha só o versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com águas limpas. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o versículo 25. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas corrigindo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, né? Vai se aproximando o fim. Então, olha só o que o autor aqui está dizendo. Olha, não retroceda. Vocês precisam viver pela fé. Versículo 23, guarde firme a confissão da vossa esperança, da vossa fé. Ou seja, não se corrompa por conta da pressão. Se mantenham firmes. Vamos acalmar aí, ó, vamos suportar. Depois, no capítulo 11, ele vai falar sobre a fé. No capítulo 11, ele diz assim, versículo bem conhecido, né? Versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel, aí ele vai falar sobre a galeria dos heróis da fé aqui, vai dizer sobre Abraão, sobre Abel, sobre Noé, sobre Moisés, etc. Então, o que ele está dizendo? Olha, se mantenham firmes, segurem na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se espera. Então, suportem a aprovação, suportem a perseguição, suportem a pressão, se agarrem na fé de vocês, creiam naquilo que vocês ouviram, creiam naquelas palavras a quais foram ministradas a vocês, né? Então, essa carta está trazendo a necessidade aos hebreus de perseverar, de não voltar atrás daquilo que eles já tinham avançado. Olha só o que diz o versículo 12. Capítulo 12, versículo 1. É lindo esse texto. Eu quero ler, inclusive, um desses textos que nós vamos ler aqui. É a tarefa do dia de hoje. Olha só, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança. Observa como o autor aqui está preocupado em falar para eles, olha, vocês precisam ser perseverantes, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a vergonha, e está assentado à destra
do trono de Deus. Olha só aqui o que o autor estava dizendo aos hebreus, está dizendo para nós hoje. Se mantenham firmes, porque assim como os hebreus, eles estavam sofrendo pressão, né? E eles tinham sim, não vou dizer, a palavra não seria motivos, mas eles tinham razões, né, que faziam eles voltar para as antigas práticas. Nós hoje também somos pressionados pelo mundo que vivemos. Somos pressionados o tempo todo, como a palavra diz, pelo pecado que tão de perto nos rodeia, a voltar às velhas práticas. Não é assim? Nós não somos todos os dias tentados a voltar a ser o velho homem. Nós não somos todos os dias tentados a deixar as boas obras que hoje praticamos por conta de Cristo. Mas aqui o autor está dizendo, inclusive para nós nos dias de hoje, perseverem, segurem até o fim, olhem para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Então, se você está pensando em desistir, se você está pensando que o evangelho é pesado demais, ele está dizendo, olhem para Jesus. Primeiro que, queridos, não tem opção de desistir. Eu vou desistir, vou fazer o quê? Eu vou voltar para quem eu era? Eu vou voltar a ser quem eu era? Eu vou voltar para aquela vida que eu tinha? Pense em você. Você não tem opção de desistir. Você não tem opção, não existe uma segunda opção. Uma vez que você conheceu o Evangelho de Cristo, que transformou e transforma a tua vida dia após dia, você não tem para onde ir mais. Como diz lá os apóstolos, né? Mas eu vou para quem? Para quem eu vou? Então tem pessoas que falam, eu estou cansado. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu estou cansado, o evangelho é pesado, eu estou cansado de... Está cansado e vai fazer o quê? Nós precisamos perseverar, não tem como voltar para trás, não tem volta. É daqui para o céu, é segurar firme. Agora o que nós podemos fazer? Senhor, me fortaleça. Senhor, dobra o teu joelho e fala, Senhor, eu estou sobrecarregado, eu estou cansado por conta de algumas situações, o pecado está difícil demais para mim, o pecado está me rodeando de muito perto. Dobre o seu joelho, fale para Deus a sua fraqueza, fale para Deus aquilo que tem te tentado. E aí, aqui, esse versículo 2, inclusive, é esse aqui a tarefa dessa semana, olhando firmemente para Jesus. Olha o segredo do Evangelho aqui, em um versículo. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e ele é o consumador, é tudo ele que faz. Bom, essas foram as divisões dessa carta, essas 3 divisões. Para finalizar, só o último ponto da terceira divisão, ele vai trazer aqui uma exortação prática, né, à vida cristã. Ele vai trazer alguns conselhos práticos à vida cristã a partir do versículo 13, né? O amor fraternal, a hospitalidade, o respeito à liderança, o contentamento. Então, no capítulo 13, ele vai trazer vários pontos relacionados à vida cristã, coisas práticas mesmo da vida cristã. E qual que é a aplicação, então, para os dias de hoje dessa carta? Eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicação dessa carta para os nossos dias. Primeiro, que Jesus é tudo que nós precisamos, querido. Não há nada maior do que Ele. Nós não precisamos de nenhum outro mediador. Nós só precisamos de Jesus, né? Então, se você está preso a alguma coisa que te ensinaram, eu preciso pedir para fulano de tal, que é o meu intercessor, a palavra diz que nós só precisamos de Jesus. Ele é maior do que tudo. Segundo, a nossa fé precisa estar firme, mesmo diante da perseguição, né? Não pense que só aqueles cristãos daquele dia lá, daquela época, né? A igreja primitiva passava por perseguição, nós passamos por perseguição até hoje. Somos perseguidos diariamente, né? Tanto
de forma política, quanto de forma no ambiente que você vive. Talvez você é perseguido, talvez por amigos, que olha lá o crente, olha lá. Olha, se mantenha firme, a carta está dizendo isso para nós. Se mantenha firme. Terceira aplicação para a nossa vida nos dias de hoje. A nova aliança nos convida à comunhão com Deus por meio de Cristo. Ou seja, o que é comunhão com Deus? É um relacionamento. A nova aliança, ela nos convida a nos relacionarmos com Cristo, com aquele que nos salvou. E quarta aplicação que eu trouxe é que nós devemos viver em santidade, em perseverança, em obediência, né? Tá bom? Então essas são as aplicações práticas. E antes da gente ir para a nossa tarefa, deixa eu olhar o nosso tempo aqui, já passamos bastante. Antes da gente ir para a nossa tarefa, a conclusão da aula é a carta aos Hebreus. Lembra que a fé cristã não é apenas uma escolha, mas um chamado a uma vida superior, com Cristo, nosso sumo sacerdote, mediador e rei. Então olha só, uma vez que eu e você nos convertemos, uma vez que eu e você conhecemos esse Jesus, nós somos convidados e convocados a viver uma vida superior, a uma vida que onde nós deixamos, superior, que eu quero dizer, é que nós deixamos aquela vida que vivíamos e agora nós vivemos de uma outra forma, de uma forma superior, né? E de uma forma que nós precisamos abrir mão das coisas que fazíamos e não voltar mais para ela, tá bom? Para elas, né? Bom, a tarefa dessa semana é o capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler aqui para você na NVI, porque foi a versão que eu achei mais fácil de decorar, mas você pode ler na versão que você quiser aí na sua casa. Bom, diz assim o texto, versículo 2 do capítulo 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só que lindo esse texto. Então decore ele, que ele torne vida para você, né? Que você possa ler, e aí então decorar, guardar na sua mente, mas acima de tudo guardar esse versículo no seu coração. Amém? Eu quero orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, obrigado, Senhor Pai, porque essa carta, ela nos explica, ela nos esclarece muitas coisas que talvez alguns dos meus irmãos que me ouvem, que me veem, ainda têm dúvida. Obrigado, Senhor Pai, porque no ensinamento, Senhor Pai, tão claro aqui, o autor dos Hebreus deixou claro para nós que nós só precisamos de Jesus. Não há nada mais que nós precisamos. Nós não precisamos de nenhum outro intercessor, a não ser aquele que pelo seu próprio sangue pagou pelos nossos pecados, e é Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse ensinamento. Nos deu uma semana abençoada, em nome de Jesus. Um mês, Pai, de julho, que vai começar a partir de terça-feira. Que julho seja ainda mais abençoado que junho. Que esse segundo semestre do ano seja ainda mais próspero, mais abençoado em todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos olhando com os olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, e até a próxima aula.